Olá, Olá, Mariana. olá Bruno, tudo bem? Como Tudo vai? bem contigo? Tudo Tudo ótimo? ótimo. Beleza, a gente está aqui hoje então para o nosso webinário sobre trabalho remoto. Verdade. É um pouco um presente que essa iniciativa da Bebolder e da Rebel querem fazer para todo mundo que está enfrentando essa nova já conhecida realidade e essas perspectivas em aberto, Sim. certo? E que vai permanecer para o futuro cada vez mais, não pensando que isto é apenas devido à pandemia, mas isto já era uma lógica, uma nova forma de trabalho que já vem de antes da própria pandemia. Totalmente. Bruno, para quem está nos assistindo, eu acho que é interessante que a gente comece incorporando aquilo sobre o qual a gente vai conversar. Então, antes de a gente se apresentar, vamos fazer um pequeno exercício que talvez as pessoas depois elas possam incorporar no dia a dia delas. Bora, bora. E o exercício de feedback incorporado. Muito bem. A gente sabe que agora eu sou brasileira, os portugueses, até os brasileiros já devem ter se dado conta pelo meu sotaque, e nesse momento eu estou na Bélgica. Então, eu estou a ponto de comer. Hoje eu vou comer um pouco mais tarde. O Bruno, não sei se já comeu, ele tá Já, em. já comi, Já já comi. comeu? Então, acho que é perfeito. Às vezes a gente tem reuniões, né, no trabalho remoto que começam em momentos diferentes e cada pessoa está com uma energia diferente. Então, uma forma muito bacana de começar uma reunião é que a gente possa identificar qual é a sensação das pessoas nesse momento. Esse exercício é muito fácil, a gente pode usar para distintos objetivos. Basicamente é assim, quando eu terminar de contar três, o Bruno e eu, a gente vai ter que, ao mesmo tempo, dizer com as nossas mãos, né, com os nossos dedos, como que a gente está de energia. Se a gente está com essa energia ansiosa, ou se a gente está nesse momento já com toda a energia para trabalhar, ou a gente está cansado ou com fome, enfim, como a gente está de energia mesmo para esse momento. Vamos lá, Bruno? Então, Então, assim, ó, o zero, 5 o o 5 é zero. top. O 5 é top, o zero é Ok. assim. E aí, um, dois, três, tá certo? Então, Sim, vamos sim. lá. Um, dois e três. Ah, Alá! parece ser Isso combinada. Não, mas não, isso não foi combinado, juro, juro, juro. Tem um segredinho, não sei se você conhece o segredinho, né, Bruno, desse exercício. Conta lá. Então, esse segredo é o seguinte: a gente sempre tem que descontar um dedo. É aquela típica situação, né, de que a gente diz, não, tô com uma baita energia, na verdade, tô com um pouquinho de fome, né, enfim, já tô aqui tirando uma energia para vocês, na verdade, né? Então, a mesma coisa quando a gente começa uma reunião lá às 9 da manhã, que o pessoal diz, como é que vocês estão de energia? A gente sempre desconta um dedo. Eu também Então, descontei um agora. tu descontou mentalmente um? Eu também descontei, no sentido de espero no final desta webinar, está mesmo no top. Tá mesmo no 5. Tá, beleza, então. Então, essa é uma das primeiras formas, porque nesse caso coincidiu que a gente está mais ou menos com a mesma energia, mas em alguns momentos a gente vai começar uma reunião, imagina, super intensa. A gente pode, por exemplo, avaliar, pedir para as pessoas avaliarem o nível de estresse, o nível de preocupação delas. Então, quem está facilitando, conduzindo essa reunião, e os próprios colegas, porque na verdade todo mundo em algum momento pode ser um facilitador de uma reunião de trabalho remoto, essas pessoas elas podem já saber identificar como que está cada um dos colegas e moderar a comunicação, adaptar a comunicação em função dessa energia do grupo e de cada uma das pessoas. Sem dúvida nenhuma. E essa parte do estado emocional, hoje em dia, com a pandemia, então torna-se extremamente relevante, porque Exatamente. já tem havido, obviamente, artigos e alguns estudos daquilo que têm sido as quebras, em termos psicológicos de muita gente Uhum. pelo facto de passarem o dia a dia remotos, não é? E isso, Exato. como as pessoas se sentem, como elas no fundo estão, a energia que têm para a realização de uma reunião, quem gera ou quem facilita tem que ter noção de como é que a pessoa está. Exatamente. A parte emocional é algo que um facilitador, um líder, um real líder tem que ter em consideração.
Exatamente. para aquilo que inclusive depois pode fazer após a própria reunião, não é? E até se Uhum, calhar a pessoa pode não estar assim tão bem, até pode estar com problemas familiares, uh, uhum, possam levar a que a pessoa não esteja, não tenha que estar na reunião. E não ontem estava a fazer uma formação em Agile e uhum, aconteceu mesmo isso. Houve um incidente com um familiar de um dos participantes da minha formação. Eu percebi claramente isso e, aliás, a pessoa, eu tenho sempre aquela regra de se por acaso, primeiro o telemóvel não está presente, mas se houver alguma urgência, a pessoa pode se retirar da própria reunião, colocando no chat a indicação do motivo e da razão, a pessoa, no fundo, uhum. distancia-se da própria informação, que é para não ter impacto nos outros. E o que aconteceu foi que a pessoa teve um contacto e houve um familiar que tinha tido um acidente, por exemplo. Esse tipo de Uhum. coisa. E isto pode acontecer, inclusive, antes da realização de uma reunião, e é importante nós saibamos muito bem qual é que é o estado Sim. anímico das pessoas que estão connosco. Exatamente. E é algo que para quem não estava ainda acostumado a trabalhar em remoto, e acho que até para quem já, a gente já vai contar a nossa experiência de trabalho em remoto, até para quem não tinha trabalhado em remoto, é algo que a gente perde com a proximidade física, porque normalmente as pessoas Muito. vão chegando no escritório e a gente já conhece o jeito que aquela pessoa anda, o Tu jeito que, percebes? né, toda a parte, digamos, mais visual, e isso a gente perde. Então, incorporar, às vezes, dinâmicas tão simples e tão poderosas como essa podem fazer toda a diferença. Mas vamos nos apresentar então, Bruno. Me conta quem tu és para. Eu já sei, mas eu acho que vai ter gente que vai querer saber também. Muito bem, então, olha, eu pronto, no meio preliminar, eu tenho vindo a trabalhar em consultoria de recursos humanos já há alguns anos. Ainda no outro dia estive a ver, eu já vou para o 12º ano. Estive sempre muito ligado ao recrutamento e seleção. Foi aí que iniciei a minha carreira, primeiro no trabalho temporário e depois para o middle-up management, ou seja, para o recrutamento de perfis médios e superiores. Tive aqui um crescimento rápido que me levou rapidamente também a gerir pessoas, a ter a responsabilidade de gerir pessoas. Na Uhum. consultoria passa-se tudo muito rápido. Muitas vezes tu até não estás preparado ainda para gerir pessoas, mas pelo facto de teres ótimos resultados individuais, passas para o step a seguir. E foi isso que foi acontecendo. Fui tendo cada vez mais pessoas sob a minha gestão. No projeto anterior onde estive, na Wiser, cheguei a ter mais do que 20 pessoas sob a minha gestão. E na altura também, na Wiser, para além de responsabilidade de gestão, desenvolvimento comercial, de responsabilidade daquilo que era a marca cá em Portugal. Obrigado. Uh, acabei por também ter responsabilidades do ponto de vista de, de, de recursos humanos, mais concretamente formação, a área de compensação e benefícios, foi algo que foi sendo desenvolvido por mim, desenvolvimento da carreira das pessoas, onboarding, etc. Foi uma experiência que acabou por tocar aqui em pontos para além da componente comercial e comecei a ter um grande, grande gosto pela área da formação e algum jeito, pelo menos era o que os meus colaboradores diziam, se calhar mentiam e apenas era para dizer que o chefe era interessante. Não sei, mas o Ok. feedback, o feedback foi sendo positivo. Em outubro do ano passado saí da Wiser e tive aqui um prólogo de tempo a fazer uma série de formações e uma delas foi este workshop. Eu vou, entretanto, irei explicar o que é que me levou e motivou a fazer este workshop. Mas no dia da criança, dia 1/6 deste ano, decidi avançar com uma nova empresa, que é a Bibola, e o propósito é claramente trazer maior satisfação para as organizações. As organizações são feitas de pessoas, por isso, para trazer essa satisfação, que depois também levará a melhores resultados, precisamos ter uma abordagem diferente, a como é que lidamos com as pessoas, como é que os lideramos,
e isso é algo que tenho vindo a fazer. A questão do trabalho remoto é fundamental e já era no passado e antes para mim, na minha opinião, antes disto ter acontecido. E o remote working o trabalho remoto está relacionado com uma nova forma de se trabalhar, que é olhando para o presente e para o futuro, que traz uma série de mais-valias. Entretanto, iremos falar sobre elas e acho que é quase uma obrigatoriedade, pelo menos as organizações terem em consideração as pessoas terem em consideração como é que se pode trabalhar realmente bem remotamente, não sendo só uma questão tecnológica, que vai muito para além disso. É uma questão muito de colaboração e muito de ligação e de manutenção de relações, daquilo que se perde no físico, como é que podemos manter de certa forma, não da mesma forma, mas aproximar no remoto. E no fundo a empresa está aqui a dar experiências para que as pessoas continuem a colaborar nas organizações da melhor forma possível, trazendo felicidade e resultados. Primeiro vem a felicidade, depois vem os resultados. Não o contrário de muitas vezes já ouvi dizer, na minha opinião, que os resultados vêm primeiro e depois é que vem a felicidade. Exato. Isso é no curto prazo, tipicamente. Exato. Mas pronto, isto sou eu. Não sei se queres saber mais alguma coisa, Eu senão... só, sim, presencialmente neste momento tu estás em Lisboa, não é? Lisboa, exatamente. Mais concretamente aqui, mesmo no centro de Lisboa, ao pé do estádio do Benfica, no Olá. Alto dos Moinhos. Genial. Não vais falar de clubes, senão depois quem vir vai deixar de ver Eu acho que não, né? Acho que esse assunto a gente deixa ainda mais porque controverso. brasileiros também que vão estar assistindo, a gente não vai entrar nesse debate, né? Ainda por cima Mas temos o Jorge Jesus novamente, roubamos e é complicado. exatamente, genial. Tá certo, Bruno, obrigada. Pô, Mariana. E Bruno, me conta uma coisa, qual Ah, foi a tua primeira experiência de trabalho em remoto? ok. É assim, eu divido isto em dois momentos distintos, a minha experiência com o trabalho remoto. Quando comecei a primeira atividade, digamos, que eu fiz remotamente foi uma entrevista. Okay? E já Uhum, foi há uns anos atrás, e na altura era algo que as entrevistas só eram utilizadas remotamente em último recurso. E também uhum, porque estava a desenvolver projetos para fora de Portugal. Ou de pessoas, ou estava a entrevistar profissionais que estavam lá fora e que eram opção para um projeto que eu estava a desenvolver em Portugal. Tive as duas nuances. Já agora isto acho que vai acontecer cada vez mais. uhum. O mercado de trabalho vai ser, e já é cada vez mais global, e o remoto vai levar a que isso aconteça ainda mais. E então comecei a ter entrevistas e era eu o responsável, era entrevistador. E depois, em paralelo, comecei a ter experiências como participante e em algumas reuniões remotas feitas por gestores meus, em que eu estava lá, no fundo, a assistir. E eram reuniões muito estranhas, com quem nós estávamos a falar para um. Eu não sei muito bem como é que aquilo se chamava, mas era como se fosse um telefone, não é? Ouvia-se, estávamos a falar com alguém, a pessoa estava à distância, o barulho saía daquela ferramenta tecnológica e nós estávamos ali a comunicar com a pessoa e aquilo era realmente muito estranho. E Era depois, somente com voz, aquele aparelhinho que ficava no meio da mesa, assim. exatamente, eu não estou-me a lembrar do nome, mas Hum, era realmente uma experiência muito estranha, porque nós não tínhamos mesmo percepção de onde é que estava a pessoa, o uhum, que é que ela estava a pensar, depois havia aqueles silêncios muito awkward, muito, não uhum. entendias muito bem o que é que estava ali a passar. Então isto foi, digamos, numa experiência inicial, que em simultâneo também comecei a ter também a ser participante de algumas reuniões em que já visualizava a pessoa e, e às vezes estavam várias pessoas do outro lado e estavam pessoas comigo presencialmente Uhum. e estávamos todos a olhar para a televisão e víamos 10, 15 pessoas e as pessoas também víamos a nós 10, 15 pessoas e lá está, e aquilo era assim um bocadinho complicado de gerir quem é que falava do outro lado, normalmente Uhum. havia sempre alguém que falava, os outros ouviam todos, então aquilo, Sim. o que resultava melhor é como se fosse um monólogo, não é?
E sim. digamos que não é isso bem que nós queremos, não é? Quando estamos a falar em reuniões, não é bem o que nós queremos, Não é é que esse o não objetivo. queremos participação e Exatamente. colaboração. Então, isto foi há uns anos atrás. Entretanto, mais recentemente, e aqui já num papel de gestor de outras pessoas, e Uhum. como também participante em projetos internacionais em que eu era dos gestores de projeto, por exemplo, de Portugal, e era quando era diretor comercial da Wiser. Aí a experiência já começou a ter outros contornos, porque na Wiser quis investir há 3 anos atrás numa política de trabalho remoto, que eu acho que Uhum. não deve ser uma política, deve ser parte da cultura de uma organização, mas isso se calhar ainda podemos falar sobre isso, mas Uhum. comecei a perceber que o remoto trazia uma série de mais-valias para os elementos da minha equipa. E, sobretudo, que estavam relacionados à flexibilidade. Tinha pessoas que demoravam 1 hora a chegar ao trabalho e 1 hora a regressar a casa. Estamos a falar de 2 horas. Sim. Na consultoria, trabalha-se tipicamente muitas horas. Aí havia sempre aquela exigência de ficar até às 8 da noite, trabalhar 12, 3 horas. É aí que tu mostravas que realmente tinhas valor, que Uhum. estavas dedicado, apesar de eu não concordar com isso. Um, Sim. mas o que levava a que as pessoas demorassem 2 horas, para além da parte profissional, e perdiam essas 2 horas Sim. da E que é comunidade. uma coisa que eu vejo que acontece aí em Portugal e no Brasil acontece muito também, né? A gente tem muitas cidades, inclusive cidades que são dormitório, e as pessoas vão para a cidade principal para trabalhar Exatamente. com tudo com todas as consequências, né? Eu Bacana. acho Então, que no Brasil ainda é pior do que nós, porque o país é muito maior, as distâncias são muito maiores. uhum, Em Portugal as distâncias não são assim tão grandes e tipicamente está tudo mais centrado em Lisboa e no Porto. E quem trabalha fora de Lisboa e do Porto, há os dormitórios, mas também há outras zonas fora das grandes regiões de Lisboa e do uhum, Porto, e que a distância acaba por levar a este tipo de situações em que são 2 horas e meia que as pessoas perdem na vida pessoal. Podem até uhum, perder mais se vierem de longe, podem até perder mais, inclusive, se tiverem outras responsabilidades, como tendo filhos, etc. Tudo isto acaba por impactar muito, está associado àquilo que é o dia da pessoa. Por isso esta questão da flexibilidade eu considero muito importante e que isto, de certa forma, ah, começar a dar essa possibilidade de as pessoas terem outra flexibilidade. E como isto também tem muito a ver com confiança nas pessoas, pensar, ok, eles estão a trabalhar através de casa, eu não há necessidade de andarmos a controlar as pessoas para ver o que é que uhum. elas estão a fazer. Acho que é importante perceber o resultado, não Sim, sim. é o que é que a pessoa está a fazer de uma hora ou todos os dias isso. Acho que é importante todos nós sabermos o que é que estamos a fazer, dar depois autonomia e depois ter o resultado. E na altura Uhum, então, comecei então a gerir, e depois para além disso, tinha pessoas que estava a gerir no Porto, outras pessoas a gerir em Lisboa, com responsabilidade a nível nacional. uhum. Então, tinha reuniões, e formações, e comunicações, e celebrações Sim. que fazíamos, em que eu às vezes estava no Porto, por exemplo, e tinha pessoas em Lisboa, não é? E estava presencialmente com pessoas do Porto. E vice-versa. E o que é que aconteceu no meio disto tudo, em todas estas situações, é que eu sentia que, em termos daquilo que era a colaboração, participação das pessoas que estavam à distância, Uhum, era totalmente distinto de quem estava presencialmente. Ok? uhum. E havia uma série de coisas que não corriam bem. Ou seja, a animosidade, a participação de quem estivesse à distância, por várias razões, e uma delas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comunicava às pessoas que estavam remotamente, dizer, olha, vamos celebrar isto, alguém faz anos, ou
conseguimos este resultado, vamos celebrar todos. Sim. Então, todos eles se juntavam à volta de um portátil, tipo como o meu, e ficavam a assistir aquilo que estava a passar e presencialmente. Nós realmente estávamos a festejar e de forma remota as pessoas estavam a acompanhar os nossos festejos, mas não estavam bem a festejar, porque no Sim, não fundo estavam festejando, na verdade, elas estavam de estavam ouvintes, de assistentes, né? exatamente. E isso Uhum. não era o propósito, não é? E este tipo de coisas, inclusive é de perceber que nas reuniões de manhã, eu tinha muitas reuniões de manhã com a equipa, em que uns também estavam à distância e estavam todos juntos à volta de um portátil e tinha as pessoas à minha volta na mesa presencialmente, via uma grande diferença em termos de interação e eu percebia, eu estou a fazer coisas mal. Eu estou a fazer coisas Uhum. mal, mas eu não sabia como contornar isso. Não fazia a mínima ideia. Pois outro ponto era, quando participava em reuniões de gestão de projetos com outros países, em Itália tive vários, em que também a Itália tinha uma série de pessoas à volta de uma mesa a discutirem esse mesmo projeto e havia um portátil ou havia uma televisão e eu ia vendo mais ou menos quem é que estava a falar, às vezes nem percebia, e depois estava eu deste lado e tinha uma consultora que estava a trabalhar comigo e, e era muito estranho, porque primeiro não Uhum. sabíamos muitas vezes quem é que estava a falar, depois não sabíamos muito bem quando é que podíamos falar ou não. De certa forma, tínhamos que até questionar para nós, de certa forma, para nós participarmos naquilo que estava ali a ser discutido. Tinha a minha colega ao meu lado, ou seja, estávamos a utilizar o mesmo portátil, que hoje em dia não faz sentido, cada um tem que estar no seu portátil Uhum. e pode estar no seu próprio espaço sem problema nenhum. Então era tudo de uma forma muito estranha de se gerir uma reunião, muito estranha de se colaborar, ou de inclusive incluir participações de outros. Muitas vezes sentia que havia pessoas que até nem participavam, nem colaboravam, Uhum. nem diziam nada, se calhar nem faziam sentido estar ali. Sim. Então, tudo isto levou-me, a partir do momento em que eu saio da base, eu já andava a procurar algo que, no fundo, me acabasse por ajudar nos gaps que eu sentia que tinha quando tinha atividades assíncronas ou síncronas, mas sobretudo só a sincronia, só a questão das reuniões, Uhum. da competente da colaboração, da celebração, etc., quando se está a trabalhar com pessoas de vários, vários times. Havia também, já agora, só uma questão, quando era projetos à distância, havia a questão do fuso horário. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou usando aqui uma das ferramentas para a gente poder fazer boas reuniões, que é ter pistas visuais. Estou pedindo para o Bruno parar um pouquinho, porque você comentou uma coisa que talvez tem gente que não vai, talvez ainda não conhece a diferença entre assíncrono e síncrono, né? Você falou, tinham atividades assíncronas e tinham atividades síncronas. O que Será? é? Para a pessoa poder entender, né? Sim. Se quiser, até de outra palavra. Então, as atividades assíncronas são aquelas que a gente faz de maneira independente no nosso próprio tempo. Então, o que é síncrono é o que a gente costuma chamar de ao vivo, né? Por exemplo, agora a gente está ao vivo. Então, é algo síncrono. Agora você segue. Muito obrigado. Não, acho que realmente é relevante. E desculpa, nós já falamos tanto destes termos e às vezes esquecemos que pode não haver essa noção. E então, continuando, havia a questão do fuso horário também que muitas vezes não era respeitado. Estávamos a ter às vezes reuniões em Portugal e apesar de haver só uma hora de diferença com a Itália, por exemplo, na hora do almoço, não é? E, e era sempre, calhava sempre para o nosso lado, tipicamente. E tudo isto levava a que eu sentisse e sentia, mas não tinha noção como contornar, que não estava a fazer as coisas da melhor forma. Por isso, o workshop surgiu-me através do Rafael, e o Rafael Porto, que colocou um post-it, lembro perfeitamente, no LinkedIn, e ouviu, e eu depois fui, no fundo, perceber melhor o que é que implicava este workshop, porque eu já estava, de certa forma,
um bocadinho farto de ler. Há muita coisa que se pode ler sobre o trabalho remoto, há muitas opiniões, mas muito pouca ação, Uhum. muito pouco, no fundo, colocar as coisas em prática e fazer acontecer e mostrar. E o workshop foi realmente. eh, Investiguei, filo. Quando o fiz, percebi claramente que tenho que trazer isto para Portugal e isto vai ser esclarecedor e muito interessante para toda a gente que o realize, porque vai, lá está, permitir a que as pessoas olhem para o remoto de outra forma, e que aqueles gaps que existem entre o presencial e o remoto que assustam tanta gente, e acredito, também a mim também me assustava, começarem a diminuir. E, Exato. e foi isso que eu me apercebi, que havia muita coisa que eu já fazia mal, havia muita coisa que eu podia fazer diferente, e hoje em dia, lá está, quero é partilhar. Genial, genial. Obrigada, Bruno. E assim, eu já falei demasia, e agora passo a palavra, porque acho que as pessoas também te querem conhecer Tá e querem, no certo. fundo, perceber a tua experiência com o Tá certo. remoto e as tuas motivações quando fizeste o workshop, Tá certo. Então a gente está se falando, né? A gente está falando da importância das pessoas se conectarem como pessoas, né? No trabalho. sem Então, eu dúvida. vou contar um pouquinho de mim. Então, bom, eu sou brasileira, de Porto Alegre, gremista, e eu comecei a minha carreira já direto, praticamente, no trabalho remoto. Eu sou formada em psicologia e fui para a Argentina em 2008. E em 2011, finalizando um mestrado, meu primeiro trabalho, assim, digamos, mais formal, foi na Agência das Nações Unidas para as Migrações, na OIM. E esse primeiro desafio era 100% remoto. Na verdade, o que eu fazia uma, digamos, eu era o ponto de enlace, o ponto focal de enlace entre um projeto que apoiava os imigrantes que estavam retornando ao Brasil. A OIM, nesse momento, não tinha nenhum escritório no Brasil, somente o da Argentina. Então, a minha equipe, na verdade, eu fazia parte de uma equipe que tinha 6 outros países, todos os países, 6 países, dos quais um era os Estados Unidos, 5 países europeus, e toda a parte, é, digamos, mais do que era compreender esse programa, implementar ele, toda a nossa comunicação, nesse momento, até hoje mesmo eu estava pensando sobre essa apresentação e dizia, nossa, em nenhum momento nós usamos uma ferramenta de videoconferência. Naquele momento o Skype já existia, eu acho que naquele Uhum. momento também nós tínhamos o Messenger, mas não era algo pensado, porque na verdade as empresas, bom, no caso as Nações Unidas tinha desenvolvido um projeto que já estava pensado para ser entre países, então desde o ponto de vista da organização da informação, que é algo que a gente vai falar depois, estava muito contemplado aonde estava a informação que a gente precisava para implementar esse projeto, mas desde o ponto de vista da comunicação, ela se resumia a alguns e-mails. Então, isso por um lado, né? E por outra parte, digamos, as pessoas que eu recebia, que eu atendia, elas estavam todas no Brasil, eram pessoas em situação de vulnerabilidade, e o trabalho que eu fazia em remoto com ela era especialmente por telefone, em alguns casos por e-mail, e mesmo com tudo isso, talvez alguma pessoa vai dizer, bah, mas isso não funcionou. E funcionou muito bem, no sentido de que o trabalho podia ser realizado e com bem-estar. E eu acho que a chave, naquele momento, eu achava que era por que era por magia, né? Que as coisas funcionassem. E eu acho que a chave realmente era a conexão com as pessoas. Eu sabia que eu tinha que apresentar um resultado, eu tinha que fazer o segmento de um número X de pessoas, mas eu sempre me focava muito, talvez pela questão da psicologia, em vamos nos conhecer, vamos nos aproximar, vamos entender o objetivo do que a gente está fazendo nessa chamada telefônica, nessa reunião. Inclusive, tem uma história muito engraçada que em 2012 tinha especialmente uma colega suíça, que nós desenvolvemos um trabalho tanto em termos de resultado como de comunicação, que era exemplar. E foi muito interessante porque em 2012 eu vim para Madrid, que é onde eu resido atualmente, e nós nos encontramos. Então foi algo super, super significativo. Eu percebi como a gente tinha
conseguido estabelecer uma relação de trabalho muito proveitosa, inclusive de amizade, mesmo sem nós nunca termos nos visto, né? Então, bom, desde aquele começo eu sempre trabalhei em remoto, depois trabalhei em seguradora, em uma seguradora muito grande, na AIG, com também projetos que tinham que ver com fazer essa assistência a pessoas que estavam em distintos lugares do mundo. Naquele momento a gente não falava tanto de trabalhar em remoto, né? Mas quando a gente tem que Exato. atender uma mãe, eu me lembro uma vez que a filha estava numa montanha no Nepal e tinha tido um acidente, a gente tem que poder focar na nossa tarefa, no nosso trabalho, mas tirar proveito de todas as ferramentas que a gente tem como pessoa para poder se conectar com essa outra pessoa, porque o nosso trabalho, ainda, que bom, ele passa por pessoas interagindo. E depois outra experiência muito bacana que eu tive em 2015. A recém tinha chegado em Madrid, eu voltei para Madrid em 2015, saí da Argentina, e aqui, desde aqui, eu escrevi junto com uma equipe de outras 2 pessoas de uma ONG em São Paulo, era uma ONG muito jovem. Nós escrevemos um projeto que terminou ganhando uma parceria com a Acnur, tudo em remoto, e conseguindo essa parceria, o projeto ia ser implementado. Então, a gente tinha o desafio de selecionar, contratar a equipe, que era uma equipe que ia trabalhar com população também em situação de vulnerabilidade e fazer todo o segmento do projeto 100% em remoto, porque a ONG não tinha uma sede como tal. Obrigada pelo abraço. Então, a ONG não tinha essa sede como tal. E foi também uma experiência muito boa. Eu acho que são essas que talvez muita gente está vivendo agora, essas situações da vida profissional que te levam a testar um pouco, né, os teus limites, a ampliar a tua zona de conforto. O projeto foi muito bom, tanto que ele seguiu por anos, inclusive depois que eu já não estava, e a equipe trabalhava muito bem. E eu acho que também aí a chave foi bom, vamos encontrar qual é a melhor maneira de a gente trabalhar, onde é que a gente vai ter a informação que a gente precisa. Então, naquele momento, a gente começou já a trabalhar com o Google Drive, né? Imaginei uma ONG. Às vezes a gente pensa, para ter um ótimo trabalho remoto, a gente precisa estar numa organização que tenha que seja uma organização grande, que tenha muitos recursos. Nesse caso, não, nós não tínhamos, nós usávamos, né, as ferramentas que a gente tinha à disposição, estabelecer momentos semanais para que a equipe pudesse conversar sobre como estava, não tanto sobre o trabalho em si, senão sobre como estava, e gerar esse clima de segurança psicológica para que pudessem ir sendo feitas modificações que fossem necessárias. Naquele momento eu não conhecia o termo acordos de equipe, que é uma das coisas que a gente trabalha no workshop, e a gente já fazia acordo de equipe, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa experiência. Eu fiquei mais de um ano e depois também segui trabalhando em outra ONG vinculada às Nações Unidas, já na Espanha, aonde nos últimos anos eu tive a honra de estar montando um departamento que era de desenvolvimento organizativo, que levava então tecnologia, jurídico e o que seria a gestão de pessoas. Nós também já tínhamos equipes que trabalhavam em remoto, porque já era uma equipe distribuída, isso acontece em vários setores, né? Então, nós tínhamos pessoas em Madrid, a sede em Madrid, mas depois distribuída em 8 cidades diferentes da Espanha, com realidades diferentes. Algumas tinham um escritório, outras eram somente home office, mas eu acho que até o momento que a gente está vivendo agora, as empresas elas olhavam para o trabalho em remoto como a gente, né, como aquela exceção à regra que se fazia, seja no momento de crescimento, seja no momento em que não existiam recursos, ou seja, porque a gente tinha um talento, uma pessoa muito talentosa, muito especial, numa situação muito pontual. Então, o trabalho remoto era um pouco uma coisa de luxo, né? E agora a gente está começando a incorporar como algo que realmente faz parte da nossa realidade, pode fazer parte da nossa realidade. Então, já nessa organização, isso foi em maio também, acho que o Bruno, não sei se você comentou, Bruno, a gente estava falando antes, que você também estava buscando mais ou menos por essa época, eu fiz a certificação com o Rafael da Rebel, no Work Together Anywhere. E para mim
foi o que tu falava, assim, poder colocar em palavras e organizar de uma maneira prática ações que eu pudesse implementar desde o dia 1 com a equipe. Então, por exemplo, vamos refazer os acordos de equipe, porque na minha cabeça eu dizia, não, acordo de equipe a gente já fez lá em setembro do ano passado e não é necessário refazer? Não, sim, é necessário refazer sempre que for, sempre que a equipe, sempre que sair alguém da equipe, entrar alguém na equipe, sempre que houver uma mudança nessa situação e pela nossa saúde, é como esse tipo de coisa, é como fazer exercício, é como ir no médico, a gente tem que fazer de vez em quando, fazer um check-up para que a tua equipe ela possa seguir trabalhando da maneira mais saudável possível. Então, para mim realmente foi muito significativo. Eu adoro tecnologia, então, claro, o que aconteceu? Todo mundo trabalha em remoto. A primeira coisa que eu fiz foi ver todos os possíveis programas de informática que eu podia usar com a equipe. Então, de repente, me disseram só um pouquinho. Inclusive, nós estávamos conversando outro dia, o Bruno e eu, sobre a importância, assim, da gente poder gerar um entorno em remoto que possa realmente acolher a diversidade, tanto de experiências como de idades. Aí tive colegas com mais experiência do que eu que me ajudaram a ver, bom, só um pouquinho, a gente tem que ver realmente qual é o propósito dessa ferramenta, né? Então, são coisas que parecem óbvias, a gente tem feito uma série de talks, eu me lembro na primeira talk que a gente realizou, que eu entrevistei o Luiz Deck, que foi uma pessoa certificada pelo Bruno, da Boulder, em que a gente estava conversando sobre... eu me perdi, isso também acontece nas reuniões em remoto, né? Quiseste dar um bom exemplo, não é? Eu quis dar um bom exemplo, fiz uma volta, né? Isso também acontece. Mas, enfim, eu acho que assim, tem ferramentas muito práticas que não custam dinheiro e, na verdade... me lembrei que o Luiz estava dizendo, uma das coisas mais interessantes era justamente que o Work Together Anywhere, um dos principais valores é que ele te traz questões que, quando tu vê, parecem tão óbvias e te dá essas ferramentas para que tu possa implementar aquilo que é óbvio, né? Então, Verdade. realmente foi algo que eu vi que a equipe na qual eu estava, ela também sentiu muito a diferença. Por exemplo, nós tínhamos que fazer muitíssimo esforço para conseguir reunir toda a equipe 2 vezes por ano. Dessas reuniões, eu acho que mais de 50% a gente empregava essa reunião contando informação e não tanto para trabalhar junto com a equipe, para criar algo com a equipe, para discutir algo com a equipe, né? E com o remoto a gente conseguiu separar esses momentos, inclusive começar a incorporar recursos para trabalhar em assíncrono. Olha, eu quero vou preparar uma formação, um curso, eu coloco à disposição e depois a gente faz uma call para conversar, para receber feedback, para aprender junto, né? Então, essas coisas eu acho que elas fizeram toda a diferença. Eu já fazem alguns meses que eu faço parte da Rebel, além do Work Together, eu entrei na aventura, então, de desenvolver experiências de inovação em cultura e gestão de pessoas. E sou, digamos, a parte brasileira da Rebel Talent. Eu acho que essa é um pouco a minha história, de maneira muito, muito resumida. E vamos seguir adiante, né? Muito bem. Olha, obrigado aqui pela partilha. Realmente esmagas em termos de experiência no remoto a minha própria experiência, em termos de diversificação e inclusive o facto de lidares com diferentes países é uma diferença brutal relativamente à minha própria experiência. E até torna mais Uhum. relevante o que é que no fundo te levou a fazeres o próprio workshop. Porque para mim, Exatamente. para mim, para mim, diria que era algo que eu se calhar estava muito menos evoluído do que tu, do ponto de vista daquilo que era a experiência do remoto, não é? Exatamente, exatamente. Muito Então, a bem, gente já conversou sobre as nossas primeiras experiências em trabalho remoto e sobre o que nos motivou a fazer o workshop. Vamos contar para o pessoal, então, um pouco mais sobre os principais desafios no trabalho remoto. Muitos deles a gente já comentou e também a gente quer já mostrar uma das ferramentas que a gente vai trabalhar durante o workshop, aqui está certo? ela, Que aqui está ela, que é o o mural, fantástico mural. o fantástico mural. Vamos lá, eu também vou ir para lá. Então, a gente vai trabalhar sobre o mural e vamos conversar agora sobre os principais gaps
né, as principais lacunas e as principais consequências em relação à incorporação do trabalho remoto nas organizações. Aqui queria comentar com vocês que um recente estudo da consultora Gartner mostrou que 48% dos empregados gostariam, dos colaboradores gostariam de trabalhar em remoto, ao menos parcialmente, depois que passe a pandemia, em relação aos 30% antes. Bruno, o que tu acha desses números? O que tu tem percebido aí em Portugal? Olha, dos processos de recrutamento que eu tenho vindo a desenvolver, acho curioso esta questão surgir. Ou seja, que questão é que me têm vindo a fazer? Mas a empresa tem trabalho remoto? Quantos dias? Qual é que é a política da empresa relativamente ao trabalho remoto? Isto, no fundo, demonstra algo que começa a ser extremamente importante naquilo que é a captação de talento. Isto do ponto de vista da organização. Porque se as pessoas em si começam a vislumbrar o trabalho remoto como algo que seja uma clara mais-valia do ponto de vista daquilo que é a sua flexibilidade, não é? E aquilo que é a importância da componente pessoal e a gestão profissional versus pessoal, eu claramente, e com factos, ou seja, das pessoas, dos processos que têm vindo a desenvolver, tem acontecido claramente. Depois, do ponto de vista das organizações, mais diretamente com as pessoas dessas mesmas organizações, tem aqui distintos feedbacks. Ou seja, há pessoas que têm visto o trabalho remoto como algo bastante nocivo, até. E porquê? Porque estão a associar o trabalho remoto a trabalhar através de casa e têm os filhos em casa e não têm condições, inclusive tecnológicas, para fazer bem a sua atividade e para estar em conjunto a trabalhar com a sua equipa. Há outros que percebem a mais-valia e que querem uma versão híbrida, ou seja, querem trabalhar remotamente X dias, querem trabalhar presencialmente, porque realmente sentem falta do presencial e querem, no fundo, dividir os dias entre presencial e remoto. E depois também tenho outro público e participantes que, se pudessem ficar praticamente sempre remotamente, para eles não havia qualquer tipo de questão. Por isso, acho que o mais importante aqui é, de certa forma, respeitar aquilo que é a situação da própria pessoa e motivação para. No entanto, que está a haver um elan mais positivo em termos de se começar a trabalhar mais remotamente, claramente. Agora, tem que se criar condições para que as pessoas trabalhem bem remotamente e não é só tecnologia. Tecnologia é verdade e em Portugal acontece que há muita gente que não tem as condições tecnológicas para trabalhar bem remotamente, mas depois há a componente claramente emocional e ligada à própria liderança e à interação entre as equipas, que as pessoas não sabem, ok? E estão a ter reuniões e reuniões e reuniões e reuniões, a fazer muita sincronia, claramente em excesso, e lá está, são erros que levam também a uma má percepção daquilo que é o remoto. E depois também há a questão de espaços de coworking, de se olhar para o trabalho remoto, não, de trabalhar através de casa, mas num espaço de coworking, de trabalhar mesmo sendo Lisboa, se eu quiser trabalhar, agora não se pode viajar, infelizmente, mas se eu quiser trabalhar em Amsterdão durante uma semana remotamente, de o poder fazer. E é aí que nós temos que ver realmente que o trabalho remoto não é trabalhar apenas e só através de casa. Isto é uma consequência da pandemia e acho que é importante revelar isso, e que ao mesmo tempo as pessoas que estão mais tocadas pelo trabalho remoto, pelo facto de estarem em casa e terem circunstâncias familiares que no fundo levam
muito constrangimentos familiares e constrangimentos familiares que levam também a constrangimentos laborais, porque lá está, se tens miúdos novos é complicado, não é? Gerir, porque eles querem muita atenção e eles não compreendem, não sabem o que é que está a passar. Uhum. Mas, no fundo, o que eu te posso dizer é que aquilo que é essa pool, essa votação, claramente, é o que eu estou a sentir e que as empresas que não se direcionarem, as organizações que não deram a possibilidade ou não estiverem preparadas para o remoto vão perder capacidade de captação de talento. Uhum. Então, em resumo, né, aqui o que eu estou colocando, se eu consigo resumir o teu ponto tem uma relação com a atração de talentos, né, com a possibilidade de realmente incorporar essa flexibilidade, que ficou patente, ficou evidente que existe, que vai seguir existindo nas organizações. Também essa preocupação pelas reais condições para o que tu comentava antes, né, o trabalho remoto, talvez ele não tenha que ser uma política, senão que ele tem que fazer parte da cultura da organização. E como cultura, ele também vai derivar em uma série de artefatos, uma série de ferramentas, de processos, de também formas de trabalhar em equipe, e não é igual a trabalhar desde casa. Acho que são essas as principais ideias, no fim, as principais ideias que você comentou, né? Realmente Fantástico, é isso mesmo. é isso, né? Realmente esses números, eles têm variado. Me chegou a informação de que logo no começo da pandemia se falava em 70%, depois parece que foi baixando, mas eu acho que é uma realidade que a gente ainda está começando a se acostumar e as organizações, elas também estão começando a incluir, talvez um pouco tardiamente, nas suas propostas de revisão da própria cultura organizacional, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que, deixa-me só te dizer uma coisa, para terminar este ponto, que é Uhum, a pandemia também traz aqui uma noção errada relativamente àquilo que deve ser o futuro do trabalho e, mais concretamente, do impacto do trabalho remoto. Porque, no fundo, a pandemia está a colocar as pessoas em casa, maioritariamente. E isso é de subverter, de certa forma, aquilo que é o trabalho remoto, porque maioritariamente não necessita de ser, e, aliás, até diria que, sobretudo para quem tem os constrangimentos que tem em casa ou não tem as possibilidades de realizar bem a sua atividade em casa, que não deve ser através de casa e devem ser encontradas soluções para que essas pessoas o façam e os espaços coworking, por uhum, exemplo, é algo que ainda tive ali um artigo ontem, uma empresa que está a entrar cá em Portugal, que vai investir nisso mesmo, criação de espaços coworking para ter possibilidades não só para as pessoas cá em Portugal trabalharem nos mesmos, mas inclusive os nómadas, os freelancers de outros países, até inclusive virem para Portugal, porque Portugal está a ser visto até de certa forma como um espaço interessante por aquilo que são as características do próprio país, para que outros venham para cá, não é? sim. Sim, e aí também o valor estratégico, né, de poder incorporar corretamente o trabalho remoto como parte da cultura das organizações, porque realmente faz toda a diferença. Eu fico perguntando por que às vezes custa tanto para as organizações poderem incorporar o trabalho remoto como cultura. Então, eu quero convidar vocês a olharem esse meme, eu adoro os memes, né? O que é que o trabalho remoto que a gente pensa sobre o trabalho remoto, né? Às vezes nossos amigos pensam que a gente passa o dia jogando videogame, ou eu acredito que agora, nesse momento, já a sociedade já não pensa mais que a gente está dormindo. É, alguns coworkers podem pensar que, especialmente nesse momento anterior, quando o trabalho remoto, que a gente dizia, ele era uma exceção, que era um luxo quem pudesse trabalhar em remoto. Muitas vezes o que o chefe pode pensar que a gente está fazendo, que a gente está muito, sempre assim, muito relax, talvez, inclusive não trabalhando, o que a gente pensa que pode fazer, que a gente vai estar trabalhando, aquela ideia também, às vezes, um pouco idealizada, de que a gente vai estar trabalhando de uma cafeteria super cool, né? E o que a gente realmente está fazendo, a gente está trabalhando, né?
Então, em E a diferentes trabalhar às vezes condições. em demasia, não é? Até tendo uma disponibilidade de horário É, superior exato. àquilo que tem no presencial, não é? Exato. Aqui, Bruno, também informações de outro artigo muito interessante sobre quais são os principais desafios para os trabalhos remotos, para o trabalho remoto. E um deles é Ah, justamente o trabalho em excesso. Eu acho que a gente vem de uma cultura de presentismo, né, em que estar no trabalho e trabalhar muito significa trabalhar bem. E eu acho que é o que nós dois nós concordamos que não é, na verdade, né? O resultado, ele é o que o nome diz. Ele é o resultado de uma série de condições, de uma série de fatores, de uma série de ações que não necessariamente significam trabalhar em excesso. exatamente. Outra das coisas que se comenta nesse artigo é a priorização do trabalho, a dificuldade de poder priorizar o que que a gente tem que fazer primeiro, qual é a importância, qual é a urgência. Isso também tem a ver com, em muitas empresas em que basicamente se trabalhava presencialmente, a priorização às vezes ela vem dada pelo chefe que está do teu lado, pelo teu colega que está do teu lado, ou por ferramentas analógicas sobre as quais as pessoas trabalhavam. Então, elas não se reuniam para checar junto uma ferramenta de uma ferramenta de organização de tarefas, que é uma das coisas que a gente também conversa na certificação, é, senão que elas se reuniam, como tu dizia antes, uma equipe inteira na frente de um computador para revisar um Excel. Quando não esse Excel ele era impresso, né? Então, isso a gente também precisa poder incorporar. É, uma série de ferramentas e também de práticas para que essa priorização do trabalho realmente seja eficiente. Sim. Essa Outra. parte do isolamento eu acho muito, muito relevante. Uhum, exato. E das mais preocupantes. Um, há dois pontos aqui que eu acho importante relativamente a este isolamento. Tenho trabalhado com empresas que têm feito o onboarding de novos elementos em plena pandemia. E isto é uma questão, porque maioritariamente o onboarding não podendo ser presencial, tem que se criar condições remotas para que as pessoas que entram não se sintam sozinhas e isoladas e perdidas naquilo que têm que fazer no dia a dia. E realmente é um ponto muito, muito importante, que pode inclusive levar às pessoas que, no fundo, lá está, que se sentem isoladas a entrarem vias depressivas. E depois há aquelas que também acabava por já ser uma consequência de um distanciamento e ao mesmo tempo um distanciamento mais controle, distanciamento no sentido de não querer saber como é que a pessoa está, Uhum, controle depois só por querer saber o que é que tu fizeste, ok? sim. E a pessoa não se sentir segura para partilhar aquilo que está a sentir emocionalmente e a partilhar também as dificuldades que tem daquilo que está a fazer no seu dia a dia. E isto Uhum, leva, que é complicado, não é? E leva a que as pessoas entrem por vias muito, muito, muito negativas. E acho que algo tem sentido, inclusive, podemos saber que, e já existem dados sobre isso, que em termos, por exemplo, só suicídios aumentaram e bastante nesta altura, obviamente pode estar relacionados por outros motivos, mas inclusive em termos de depressões é algo que tem vindo a evoluir nos últimos tempos. E isso não consigo aprofundar, não consigo dar dados que estejam relacionados intimamente com a componente profissional, não te consigo responder. uhum. Mas tendo em conta o impacto que a parte profissional tem na nossa vida, se calhar é Exato, algo que pode fazer muita diferença. devemos ter atenção, não é? Exatamente, exatamente. E aqui também uma das coisas que tu, voltando assim no primeiro ponto, que também sobre o onboarding, né? A gente sabe que o período de onboarding ele é fundamental para que essa pessoa não só se integre na organização, como para que a aprendizagem dela seja mais rápida. Então, a gente sabe que a aprendizagem ela tem um grande componente social. E não levar isso em consideração pode ser um dos grandes erros que muitas empresas estão fazendo,
nesse Sim, sim. momento, né? Totalmente de acordo. Outra das coisas que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui são os problemas de comunicação e o sentir-se perdido. É, eu acho que eu, pelo menos, sim que observei uma diferença para melhor desde que eu fiz a certificação, para poder identificar de uma maneira mais rápida e o quanto antes problemas de comunicação na minha equipe. Me dá conta de que um probleminha pequeno, um não entendi, ou não fui clara, ou não pedi confirmação, ou não incluir outras formas de poder receber feedback que não somente a comunicação verbal, porque vamos combinar que as pessoas elas não são iguais, então nós temos pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas. Isso realmente virava, acho que é o efeito bola de neve, né, nas organizações. E a conciliação entre o feedback verbal, o feedback escrito, bem feito, mais concretamente o feedback rap, por exemplo, e o feedback visual, a conjugação dos três aqui é que acabam por ser claramente uma mais-valia, e é algo que nós acabamos por demonstrar no próprio workshop, que é preciso ter esse awareness, ou seja, ter-se percepção das limitações de cada um dos feedbacks, das mais-valias de cada um dos feedbacks e como é que eles podem ser complementados, para que não existir este desentendimento, não é? E esta falta de percepção do que é que cada um de nós estamos a partilhar uns com os outros e estamos a fazer. Exatamente, exatamente. Eu acho que a questão dos tipos de feedback são muito interessantes porque as pessoas também elas não se comunicam, elas não absorvem essa informação da mesma maneira. Tem pessoas que são também mais visuais, o feedback escrito tem a questão do registro, né, do segmento. Então, eu acho que isso é super interessante, pode fazer toda a diferença em uma equipe. Outra das coisas que a gente tem aqui são os diferentes fusos horários. A gente já conversou um pouco no início sobre isso, né? Sobre a questão de trabalhar com equipes internacionais. Mas a gente também, uma das possibilidades do trabalho em remoto é realmente deslocalizar a equipe. Então, por exemplo, um país como o Brasil, que tem diversos fusos horários, realmente pode se beneficiar de incorporar uma empresa que tenha trabalhadores em diferentes fusos horários pode se beneficiar de incorporar ferramentas para trabalhar efetivamente com esses trabalhadores, né? Independente do fuso horário, ou melhor, tendo em consideração os fusos horários. Exatamente. Uhum. Depois a gente tem a questão da tecnologia, né? Que, bom, a Claro. gente já falou um pouco, essa febre de Zoom, Teams, Skype, e o medo também que as pessoas têm de errar, o medo que as pessoas têm de tocar uma tecnologia que elas ainda não conhecem. Então, a gente tem um ditado que eu gosto muito no Work Together, que fica tranquilo, se tu está preocupado que a tecnologia ela vai falhar, já vou te dizer, ela vai falhar. Então, a gente precisa Completamente. poder construir esse awareness que tu dizia, também sobre a própria tecnologia. E depois aquela questão também relacionada com isto, que está ligado direto ou indiretamente, e aconteceu-me curiosamente numa empresa tecnológica que eu estou a fazer este mesmo workshop, as pessoas dizerem que não utilizam a câmara, Uhum. Isso é por muito exemplo. comum, exatamente. E é daquelas coisas que tu pensas assim, então, mas quando estão presencialmente não se vê uns aos outros, quando estão a utilizar a câmara, ou quando estão remotos, porque é que não utilizam a câmara? Uhum. É uma componente, é um ponto interessante. Sim, Tem várias exatamente. razões, tem vários motivos. Acho que não faz sentido estarmos a falar aqui em particular, mas a importância no workshop se dar o entendimento da questão da tecnologia, da utilização da câmara, dos fones, do background, etc., de tudo o que está relacionado com a parte de infraestrutura é É relevante. importante, é importante. E a questão dos hábitos de saúde, né? Que a gente também estava falando sobre, especialmente sobre a questão da saúde mental. E quando a gente vai falar de hábitos de saúde, eu acho que tem muita relação com a questão da flexibilidade, de a gente poder realmente oferecer um espaço e uma cultura de trabalho realmente flexível e que seja realmente inclusiva. Né? Porque aquela coisa a Exatamente. gente diz, bom, beleza, eu vou conseguir agora, imaginem, né? Eu tenho a minha família, as minhas responsabilidades do trabalho, e eu quero poder caminhar, eu quero poder fazer algum exercício, eu quero poder, inclusive, cuidar
cuidar da minha alimentação, mas eu tenho que cumprir um horário muito específico, muito rígido, e muitas vezes eu até me estendo a esse horário, né? Então, é importante que a gente possa incorporar essa flexibilidade e o respeito à diversidade nas equipes. E não estar, por exemplo, a almoçar à frente do computador, não é? Porque estamos a trabalhar através de casa, Uhum. e a lanchar à frente do computador e não fazer intervalos entre reuniões e não fazer momentos porque constantemente estar à frente do computador é realmente Sim. E Bruno, com tudo que a gente está falando, que parece que é um pessimismo, né? É possível trabalhar em remoto de forma sustentável? é sim, senhora. Sim, É. senhora. E é E isso que nós, de certa forma, tentamos abordar e desmistificar, mas não é só desmistificar na base daquilo que estamos a fazer agora, que é por palavras, mas praticando, com muita prática. exatamente, exatamente. E por isso agora nesse webinário que a gente já quer fazer, a gente vai dar alguns bônus. Nós comentávamos na convocatória que íamos ter alguns presentinhos. Então, um deles é já compartilhar com vocês quais são os pilares do trabalho remoto. Os pilares do trabalho remoto, então, são a colaboração, a comunicação e a informação. Bruno, queres comentar algum deles? É assim, eu acho que são todos relevantes, mas podemos começar pela colaboração. O que é que achas? Perfeito, perfeito. Queres então. Então, pode ser. Então, na colaboração, né? Como é que a gente pode saber em quais tarefas cada pessoa está trabalhando sem que isso seja um controle? A gente tem como fazer o nosso trabalho visível, Sem dúvida né? nenhuma. Olha, estamos a mostrar uma das formas que nós podemos tornar o nosso trabalho visível. Exatamente. Estamos a falar de ferramentas visuais, como o mural. Obviamente que outras organizações, e tendo em conta aquilo que são as dinâmicas das próprias equipas, podem acordar, utilizar outro tipo de ferramentas, mas claramente que este é um bom exemplo. Mas Exatamente. há outras formas. Há outras formas que a gente conversa também no curso, né? A Sim. gente tem que manter algum suspense também. Estava-me a apetecer, mas vamos deixar para o workshop. Isso. E outra das coisas que tem a ver com a colaboração, né? É como é que nós vamos, então, dar e receber feedback, né? Algo tão importante que o Bruno já tinha mencionado antes, né? Sim, sim, sim. Vamos falar, então, agora sobre a informação. A informação tem a ver com que tipo de informação que a gente vai ter para trabalhar, como é que a gente vai selecionar essa informação, e também como que nós vamos compartilhar essa informação, como nós vamos partilhar, aonde ela vai estar, será que a gente vai precisar de uma base de dados, será que a gente vai precisar de uma intranet, algumas empresas, estou pensando se alguma pessoa está vendo que é de alguma empresa um pouco menor, que talvez pensa que poder ter uma espécie de intranet, uma base de dados é algo somente muito caro, existem maneiras alternativas e existem muitíssimas tecnologias que podem ser utilizadas, mas sobretudo a informação o que me faz pensar é a questão do propósito, ou melhor, do objetivo e do foco, né? E de pôr em comum com a tua equipe qual é a informação que realmente é necessária e estabelecer um acordo no qual a gente vai falar muito durante o curso sobre acordos de equipe, estabelecer um acordo no qual fique claro aonde vai estar essa informação, quem vai ter acesso e como se vai trabalhar, porque senão é muito fácil se perder no meio de tanto arquivo digital, certo? E esse foco é essencial, claramente. Porque se Exato. não, se não existir, levará a que, lá está, haja necessidade de mais reuniões, que às vezes nem são reuniões, são apenas nós, no fundo, estamos a tentar perceber onde é que está a informação, e, sobretudo, a utilizar outros canais, como o Teams, como o WhatsApp, inclusive, para estar a tirar uma série de dúvidas que devem ser logo alinhadas numa fase inicial.
Exatamente. Outra questão interessante que a gente conversa também sobre a informação no workshop, que tem a ver, na verdade, se vocês verem, elas estão interconectadas, é a questão de como a gente organiza a informação para as reuniões, para que as reuniões realmente sejam efetivas. Porque é muito comum, eu acho que, não sei se aconteceu contigo, mas eu sofri de uma síndrome que é da reunites. Logo que a gente incorporou o trabalho remoto, foi Não difícil, és a única, não és a única. a cura foi muito difícil, e uma das questões é que antes era tão difícil poder se reunir, e de repente parece que está todo mundo disponível, né? E o que acontece? De repente nós temos muitas reuniões e pouco segmento dessa informação, ou pouca informação prévia para que realmente a gente possa avaliar se essa reunião ela tem sentido ou não. É uma das coisas que a gente vai abordar, a gente vai ter um dia específico no workshop para falar somente sobre a questão do desenho, do planejamento, e da facilitação de reuniões. Certo. E outra questão interessante sobre a informação é a questão dos calendários compartilhados, né? Que, a fim de Exatamente. contas, é algo que a gente tem que passar para o digital. Que no fundo dá para perceber, no fundo, quando é que as pessoas estão disponíveis, quando é que não estão disponíveis. Um tema que até já vi no presencial, quando é que as pessoas das equipas estão de férias, para nós, no fundo, não estamos lá está, a destabilizar aquilo que é um momento que deve ser respeitado. Exatamente, exatamente. E o terceiro pilar é o da comunicação, que a gente vem falando durante todo esse webinário sobre comunicação, né? E temos vindo a mostrar, inclusive é uma das ferramentas mais interessantes de se utilizar. Exatamente. Então, estabelecer com a nossa equipe como é que nós vamos nos comunicar, para que nós vamos utilizar é, cada uma das ferramentas de comunicação. Também, não sei se aconteceu contigo, mas eu acompanhei muitas pessoas que ficaram realmente muito, muito bravas, porque de repente tinham mensagens de WhatsApp a qualquer momento. E se isso era algo que não fazia parte do acordo de equipe, se sentiu muito como uma intrusão na vida pessoal das pessoas, né? Uhum. Então, nós Agora, temos outra várias coisa, ferramentas. Uhum. por exemplo, eu tenho sentido, muitas empresas com quem eu tenho vindo a trabalhar trabalham com o Teams e mesmo com as pessoas a perceber-se e dá para perceber que não estão disponíveis, ou seja, estão ocupadas ou estão em reunião, mesmo assim as outras pessoas comunicam com elas através do chat do Teams, que Exatamente. é algo que lá está, que é no fundo não respeitar aquilo que a outra pessoa está a fazer, mesmo sabendo, e mesmo sabendo o que é que ela está a fazer e tendo sido acordado já previamente. Exatamente, exatamente. Também, uma coisa que tem a ver com o que tu está falando, que são os tempos de respostas, né? Que a gente possa estabelecer quais são os tempos de resposta adequados segundo o tipo de problema ou de assunto que a gente vai tratar. Se nós precisamos fixar, essa eu adoro, que é se a gente precisa determinar se vamos ter ou não horários que sejam core, que sejam horários específicos, chaves, aonde toda equipe tenha que estar conectada. Uhum, Algumas exatamente. organizações, pela natureza do trabalho, não podem permitir uma flexibilidade total de horário, mas essas coisas precisam ser comunicadas para que a experiência do trabalho remoto seja mais satisfatória e também seja mais produtiva, né? Sem dúvida. E também, se nós sabemos como nos comunicar, né, de uma maneira geral, eu acho que é um tema que a gente sempre tem que estar olhando para si mesmo. E como que a gente Pois é, pode pois incorporar outros apoios? pois é componente cultural, não é? Exatamente, Porque exatamente, todos temos podemos ter idiomas diferentes, não é? Qual é que é o idioma que vamos trabalhar e de que forma é que vamos comunicar, até porque temos perfis diferentes e reagimos às coisas de forma diferente. E a parte do conhecimento, do autoconhecimento e totalmente. do alinhamento entre as pessoas de equipa, de realmente se conhecerem, é fundamental. Exatamente, exatamente. E agora acho que a gente pode passar para algumas dicas que a gente preparou para vocês. Então, Bruno, eu te deixo à vontade para apresentar a dica número 1. Lá está. Isto, no fundo, já está representado com aquilo que tu mostraste e que eu tenho vindo
também mostrar dentro desta webinar, que é o embodied feedback ou feedback incorporado, que é utilizar estes elmos, estas cartas de facilitação, não é? Uhum. Que falam por si próprios, não necessitamos então de interromper ou de intervir. E um rácio de se perceber em nós e na nossa equipa como é que nós estamos em termos do nosso background, da nossa conexão de internet, da nossa conexão de vídeo, da qualidade do nosso som, se o background que nós temos é silencioso ou não é, se a nossa iluminação é a melhor, ou seja, porque nós temos de ter noção que impactamos, que a partir do momento em que temos determinados backgrounds, não é? Por exemplo, este, ou a nossa iluminação não for a melhor, ah, ou a nossa conexão de internet não seja a mais interessante, estamos a impactar naquilo que é a nossa comunicação numa determinada reunião, no momento, no contexto. E este awareness que nós tentamos então dar um entendimento, ou das pessoas propriamente terem um entendimento e se avaliarem a si próprios e às suas equipas. Exatamente, exatamente. Então, essa é uma das primeiras dicas que a gente. São ideias muito fáceis que você pode incorporar desde o dia de amanhã, desde a segunda-feira. A gente está conversando hoje no sábado, então, desde a segunda-feira você já pode incorporar com a sua equipe. A segunda dica que a gente tem a ver com a organização da informação em equipes remotas. Então, é que a gente possa perguntar e perguntar também para a nossa equipe qual é a nossa caixa de ferramentas para trabalhar em remoto. Isso tem a ver com aquilo que eu comentava antes, de ter informação distribuída em muitos lugares, em lugares diferentes. Então, você tem uma equipe que trabalha para certas coisas com WhatsApp, uma outra que trabalha com o e-mail, outra que trabalha com o Skype, e poder realmente sentar com a equipe e estabelecer como que nós vamos organizar a nossa informação e como que nós vamos nos comunicar. Então, a gente pode ter quantas categorias quisermos, a gente pode ter, por exemplo, compartilhamento de informação, a gente pode ter também uma tecnologia que a gente vai acordar para as comunicações em tempo real, né? Por exemplo, o WhatsApp pode ser um tempo real, o Teams pode ser um tempo real, em função das características de cada organização. Como é que a gente vai se comunicar de maneira assíncrona? Ou seja, aquela comunicação que a gente pode enviar e a pessoa lá vai ver no momento que ela quiser. Nós aí, em relação à comunicação assíncrona, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, super interessante, no nosso workshop, que essa eu vou manter em suspense. Mas que é muito mais disruptiva do que seria um e-mail, por exemplo. Como é que a gente vai organizar as nossas tarefas também, né? E, por exemplo, inclusive, quais são os equipamentos que a gente vai usar. E aí, em função das características da tua organização, você pode colocar quantas colunas quiser, mas esse mapeamento é fundamental. Então, essa é a nossa dica número 2. E a nossa dica número 3, então, qual é? Para a colaboração em equipes em remoto? Você sabe qual é? Não, Mariana. A nossa dica número 3, ela tem a ver com a chave para que esses pilares funcionem. E aqui eu vou pedir para o Bruno, que é um especialista em segurança psicológica, explicar o que é. Muito bem, então o elemento-chave de um bom alinhamento em termos de equipa é que as pessoas se sintam seguras no seu dia a dia para partilhar as suas perspectivas, para partilhar as suas ideias, para partilhar inclusive os seus erros, as suas dúvidas, sem no fundo serem um, desqualificados pelos seus gestores, pelos seus líderes, menos considerados pelos seus pares. E este elemento de respeito que exista e de confiança é realmente essencial, ou seja, são os dois elos fundamentais para que exista segurança psicológica, que é nós no fundo respeitarmos uns aos outros e confiarmos uns nos outros.
E tem que ser como algo que, recíproco, claro. uhum. E como que a gente consegue isso, Bruno, na tua opinião, em remoto? Remotamente, é assim, quem tem vivido a pandemia e esta segurança psicológica já não existia no presencial, é complicado. Digo já que é complicado. Agora, para quem existia a segurança psicológica no, no, no presencial e depois passando para o remoto, podem manter, o acordo de equipa é uma das coisas fundamentais, porque de certa forma leva a que toda a gente esteja alinhado, porque é uma decisão em equipa. E a partir do momento que é uma decisão feita em equipa, significa que houve uma discussão, houve uma partilha de diferentes opiniões, houve diversidade em termos de perspectivas, até ser feito um alinhamento. E não significa que não haja na mesma alguns pontos de discordância, mas esses ficam de parte e o importante é realmente naquilo que se concordou, nas ferramentas que nós vamos utilizar, na forma como vamos comunicar, Uhum. como é que vamos estar nas reuniões, etc. Que existe então esse respeito mútuo que trará, obviamente, confiança e fiabilidade. E as pessoas vão sentir muito naturais no dia a dia, porque também foi uma decisão delas, foram incluídas nessa decisão, nesse acordo de equipa. Exatamente. E o workshop que a gente preparou, a gente diz que é um Work Together Anywhere, que é a certificação original, ela tá turbinada, não sei se em Portugal vocês também usam essa expressão do turbinado, né? Que ela, na verdade, ela tem dias extras e porque a gente quis incorporar muitíssimo o componente da segurança psicológica. Então, todos os dias a gente vai estar aterrissando a segurança psicológica com dicas, com ferramentas, com práticas muito, muito concretas, Como é que nós certo? incrementamos a segurança psicológica, inclusive no nosso workshop? Porque introduzimos uma série de técnicas que levam a que as pessoas participem, para que as Exatamente. pessoas colaborem entre elas próprias. E Exatamente. rapidamente, em poucas sessões, as pessoas vão se ficar a conhecer muito melhor, vão conseguir ter a possibilidade de partilhar muito e criar uma dinâmica que às vezes, se calhar, até será melhor do que nas equipas que têm no dia a dia. Exatamente. No fundo, o workshop nós facilitamos, mas quem realmente o faz, quem realmente dá o conteúdo, são os participantes. Exatamente. Vamos contar então um pouquinho sobre o workshop. A gente já está chegando na última parte do webinário e eu agradeço quem está até aqui. Vamos contar um pouquinho sobre o workshop, que é uma iniciativa da Be Bolder com a Rebel Talent. É Força. um workshop que certifica, então, em Work Together Anywhere, uma certificação da Collaboration Superpowers. Vamos contar um pouquinho, então, para o pessoal que tá assistindo. O workshop ele está pensado com base em 5 pilares. A gente vai trabalhar sobre como estabelecer as bases para trabalhar em remoto, como podemos trabalhar juntos em remoto, o desenho, a preparação e a facilitação de reuniões online. A gente vai falar também e viver, porque é um workshop experiencial. Nós vamos conversar, viver sessões de feedback, reconhecimento e apreciação em reuniões online. E vamos também finalizar com um módulo específico para facilitar reuniões online como um Pro, porque, a fim de contas, para poder gerar essa segurança psicológica da qual o Bruno estava comentando, é parte da responsabilidade dos managers, dos gestores, dos gerentes, poder facilitar de uma maneira realmente pró, realmente top, essa interação entre os colaboradores. Bruno quer nos contar um pouco sobre quais são os temas que nós trataremos. Vamos estar, de certa forma, a criar um contexto como se estivéssemos no escritório, mas fazendo online e simulando então formas de unir a própria equipa, tentando desconstruir aquela falta de proximidade que o remoto possa trazer. Pois a questão da criação dos acordos de equipa, de certa forma, o alinhamento de expectativas vai trazer então essa segurança psicológica, é um dos pontos fundamentais, e ao mesmo tempo o que é que não é aceitável, ou seja, o que é aceitável e não aceitável, discutido e alinhado em equipa,
a questão da facilitação das reuniões que leve a que toda a gente que esteja participe, interaja, partilhe, e que sejam realmente reuniões que façam sentido, que exista um propósito e depois no final exista um resultado. E como é que no fundo as construímos? Qual é que é a duração delas? Porque a duração também é importante, tudo que estenda um determinado tempo não faz sentido. A questão dos icebreaks também, dos quebra-gelos, começamos com um, que é importante também ter em consideração, para não ser business as usual. E a questão do feedback, já falámos bastante de formas de feedback, dos vários tipos que existem, como é que podem ser complementados. Estás mute, Mariana? Sim, exatamente. Ia-te quase, mas não tive a possibilidade de apresentar. Esses são os temas que nós trataremos. Vamos agora conversar um pouco sobre a agenda, como eles vão estar distribuídos, né? Então, a gente pensou em realizar a certificação nos sábados, em um horário que seja, enfim, adequado, tanto para o pessoal que estiver em Lisboa, como para o pessoal que estiver em Brasília. Esse horário é ainda prévio ao horário de verão, de verão aqui de inverno aqui na Europa. No Brasil, a gente já sabe que não existe agora horário de verão. Então, a nossa agenda, ela tá composta por 5 sessões online, que elas são interativas, de 120 minutos cada uma, com um foco muito claro. No dia 1, a gente vai trabalhar sobre estabelecer bases para o trabalho remoto. No dia 2, somente sobre o acordo de equipe para trabalhar em remoto. A gente tem muito para conversar sobre isso e para viver. No dia 3, sobre desenho e preparação e como liderar reuniões com impacto. No dia 4, a gente vai se centrar bastante na questão do feedback, reconhecimento e apreciação, e também vamos compartilhar com vocês ferramentas para a gente poder conhecer melhor a nossa equipe. E no dia 5, a gente vai fazer uma sessão muito, muito muito específica sobre a facilitação online como um pró. Também existe uma sexta sessão, que ela é anterior ao dia 1, na verdade seria como dia 0, no qual a gente vai fazer uma sessão que a gente chama de Tech Kickoff, para iniciação nessas ferramentas tecnológicas, para que os participantes eles possam aproveitar o workshop desde o minuto 0, certo? Sem dúvida, e indicar que no fundo esta agenda é mais tensa do que propriamente o workshop original, porque no fundo temos vindo também a introduzir, e vamos introduzir uma série de dicas e de ferramentas e também de interações que depois vão ser feitas, de modo a que a experiência com o remoto, a partir do momento em que termina um workshop, seja de outro nível. Exatamente. E um pouco vou conversar, agora a gente vai contar para vocês qual seria a proposta, né, o investimento no workshop e o que vem junto com esse investimento. Então, nesse momento, a inscrição, ela se encontra um preço que a gente chama para que as pessoas possam realmente realizar nesse momento tão complicado. Ele está por 450 euros. A gente tem aqui as 4 sessões de certificação online em tempo real, as 4 sessões com o conteúdo original da Collaboration Superpowers. Ela tem um valor estimado de 250 euros. A gente agregou outras 2 sessões, então uma sessão extra, mais a sessão de Tech Kickoff, um valor estimado de 200 euros. 4 horas de sessões assíncronas, online com teoria. É muito importante remarcar isso, porque muitas vezes nós vamos num workshop no qual, ao menos a metade dele das pessoas nos contando teoria. A gente quer potencializar a experiência dos participantes e a aprendizagem, então toda a teoria ela é enviada em vídeos gravados que vocês vão poder assistir a qualquer momento, certo? Depois também nós incorporamos, algo próprio nosso, uma avaliação em competências, né, soft, estilos de trabalho, também com as metodologias e as ferramentas mais inovadoras. Então, nenhum workshop vai ser igual ao outro. Em todos os workshops a gente está trazendo uma ferramenta de avaliação para que o próprio participante possa se conhecer em profundidade e também para que ele possa ver como ele pode incorporar essas ferramentas no trabalho com a sua equipe. Né? Aqui a gente já está falando também de um valor estimado mais ou menos de uns 80 euros. Outra coisa também que é um plus, na Rebel a gente tem
um espaço para que os alunos, né, da Rebel Academy eles possam seguir praticando e inovando um espaço seguro. Então, a gente chama de Rebel Dojo. São workshops mensuais de 2 horas, nas quais os participantes eles podem explorar novas formas de trabalhar. Então, a gente vai dar o acesso a 12 meses a esses workshops, né, com valor estimado de 2.400. E depois a gente fala de fazer parte de uma comunidade inclusiva, exclusiva, que isso não tem preço. Porque realmente eu sou suspeita para falar, tu também, Bruno, mas as pessoas que têm passado pela certificação têm relatado uma experiência muito interessante e eu acho que elas são pioneiras no trabalho em remoto nas suas empresas, nas suas organizações e no seu dia a dia. Sem dúvida. Então, todas essas experiências, né, a gente calculou um valor estimado de 2.980, mas a inscrição ela vai estar por 450 euros. A gente também calculou uma economia, então, de 2.530 euros. De todas as formas, a gente sabe também as diferenças entre os países, a questão da desvalorização do real, isso estou falando especificamente para os participantes brasileiros, então nós também temos condições especiais para as pessoas residentes no Brasil. Não sei se tu quer agregar alguma coisa a mais, Bruno. Eu acho que já foi tudo dito e a única coisa que eu diria é ser ousado e participar. Ser ousado, ser rebelde e participar, né? Eu acho que tal qual. Exatamente. Quero agradecer muito pela atenção de todo mundo que está vendo e convidar vocês para checarem, para conversarem com a gente. Vamos marcar um café virtual e conversar sobre as principais inquietudes que vocês têm em relação ao trabalho remoto. A gente também vai estar compartilhando informação, recurso. E é isso. Vamos fazer a diferença. Exatamente. Estamos aqui para isso. Muito obrigada. Obrigado. Pode parar de gravar.